Paz, amada igreja. Todo mundo tá me escutando direitinho? O áudio tá ok? Obrigada, mãe. Paz, amada igreja. Vamos esperar só mais um pouquinho e a gente começa. Amém, igreja, a paz. Queria que vocês fossem me dando um feedback se o volume tá ok, que eu falo baixinho, né? Mas em nome de Jesus vai dar certo. Vamos conversar um pouquinho, né? Primeiro, agradecer aos amados irmãos da igreja e os outros que estão nos assistindo. Convidá-los para entrar no Facebook da igreja, porque lá estão todos as demais lives gravadas. Convidar os irmãos também para entrarem no Instagram da igreja, né? Vamos participar, já que fisicamente ainda a gente não pode estar juntos, né? Mas está mais perto do que longe. Juntos, com o devido cuidado, em nome de Jesus. A voz está baixa, vamos lá. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre os ataques, né? Sob ataque. Será que você está sob algum ataque espiritual? Será que nós estamos sob ataque espiritual? Será que isso é verdadeiro? Será que isso é história da nossa cabeça? Invenção, como dizem as pessoas? Ou é algo real, tangível? E como a gente se comporta diante dessas situações, né? Amados irmãos, vou falar no meu humilde conhecimento, e na verdade aqui é uma troca de conhecimento, né? Em nome de Jesus, a gente vai crescendo juntos. E aí, o que é esse ataque, né? O que são essas cargas espirituais? Negativas ou positivas, digamos assim. A palavra de Deus fala o tempo inteiro na Bíblia como é traçada uma guerra espiritual, né? E o Senhor Jesus fala que, na verdade, nossa guerra não são contra as pessoas,
e sim contra principados e potestades. Né? Então, eu destaquei aqui uma definição sobre o que é ataque espiritual. Né? É uma série de eventos a fim de abortar o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. E muitas vezes esses eventos, irmãos, a gente vai colocar em vários tópicos, isso se somatiza até mesmo no nosso corpo. E aí, por isso, algumas vezes a gente imagina que é alguma doença, que é algo, e aí muitas vezes quando a gente vai ao médico, o médico diz que na verdade não é nada. E aí vem a velha frase de sempre, não, é estresse, né? Deve ser estresse. Tudo hoje também é estresse. Então a gente vai ver o que a palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre isso, se os grandes homens da fé já passaram por essa situação adversa, se isso é falta de fé, como a gente deve se comportar, né? Então, eu coloquei alguns. Um deles é cansaço contínuo. Quantas vezes a gente, muitas vezes sem uma explicação aparente, sentiu suas forças se esvaírem, sentiu que você, parece que colocaram, né, alguma coisa assim na sua veia e tiraram todas as suas energias. E você muitas vezes não consegue explicar isso. Muitas vezes é uma aflição, é um cansaço repentino. E quando é que a gente fica cansado? A gente fica cansado quando a gente faz algum exercício, a gente fica cansado quando a gente é perseguido. Então, esse cansaço pode ser proveniente de diversas causas. Então, vamos ver aqui em Salmos 6 o que o rei Davi estava passando, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Salmos 6:1. Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me castigues com teu furor. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque desfaleço. Sara-me, ó Deus, porque meus ossos se estremecem, minha alma também está muito perturbada. E tu, Senhor, até quando? Volta-te, ó Senhor, livra minha alma, salva-me por tua misericórdia. Porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Aqui, Davi está passando, né, os irmãos sabem, por uma perseguição muito grande. A gente sente nas palavras do salmista como aquela angústia, como aquele cansaço estava sendo expressado, estava sendo sentido até fisicamente. Você vê, você sente a apatia de Davi. Você sente como ele estava fraco, você sente como ele estava como se fosse perdendo as forças, angustiado. Mas o que foi que o salmista fez? Ele se voltou para o Senhor. Ele pediu misericórdia do Senhor. Ele se perguntava por que tudo aquilo estava acontecendo. Ele sabia, né, porque na verdade aqui era pelo preço do pecado, né, pelo preço de determinadas atitudes que ele teve no passado. Então, ele estava pagando pelo pecado. Mas mesmo assim, nós notamos a confiança que ele tinha no Senhor. Como ele estava naquele vale, como ele estava sentindo aquele cansaço grande, como ele estava sentindo as suas forças se acabando, mas ao mesmo tempo ele sabia que o único socorro dele poderia vir do Senhor Jesus. O único socorro dele poderia vir de Deus. Então, por que, meus irmãos, quantas vezes a gente está se sentindo dessa forma? Por que a gente não vai e não toma dessa água viva? Por que a gente não pega a palavra do Senhor para a gente se encher cada vez mais? E buscar essas respostas, e buscar consolo, e buscar alívio, porque o Senhor fala mesmo que a gente tem que ir a Ele, né? O cansado tem que ir até o Senhor e Ele nos aliviará. Então, por que muitas vezes quando a gente está cansado, a primeira coisa que a gente faz é ir nas redes sociais, que agora é moda, ir nas redes sociais e desabafar? Por que a gente não desabafa para o Senhor?
Por que a gente não senta e não fala com o Senhor? Senhor, eu estou cansado, eu estou abatido, eu estou sentindo uma apatia sem explicação. Por que a gente não faz isso? Por que a gente se sente mais confortável falando muitas vezes com um amigo do que se deleitando na presença do Senhor? Porque o amigo é como nós, é carne. Então, por mais que ele nos ame, vai existir no fundo também um olhar de julgamento, mas o Senhor não. O Senhor olha para mim e para você com um olhar de misericórdia. Ele sabe do nosso pecado, Ele abomina o nosso pecado, como a palavra do Senhor fala, mas Ele nos ama. E como a gente já viu nas lives anteriores, o Senhor se agrada de um coração quebrantado. Então a gente tem que ter essa consciência, cada vez mais, de buscar, em primeiro lugar, a Deus. Porque só Ele pode trazer o conforto para a nossa alma e a paz. Vamos ler aqui Filipenses 4:7. Filipenses 4:6, vamos começar. Por nada vos inquieteis, mas que vossas petições sejam apresentadas diante de Deus, mediante oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus nos fala que essa paz que a gente tanto procura, que esse consolo que a gente tanto busca, só vem dele, meus irmãos. Quantas vezes você vê um irmão em dificuldade, em aflição, e você se pergunta, meu Deus, como é que ele está tão tranquilo, como é que ele está tão sereno? E aí não existe outra explicação, meus irmãos. É justamente essa paz que excede todo o entendimento. Quantas vezes você mesmo já desfrutou desses momentos? Quantas vezes a gente estava, como diz o louvor, no olho do furacão e o Senhor acalmou nosso coração? Quantas vezes a gente estava sem conseguir dormir e se prostrou diante do Senhor e dobrou o joelho e pediu consolo e o Senhor nos deu uma noite de sono, uma noite de paz? Quantas vezes? Várias vezes, não é verdade? Então, cada vez mais a gente tem que ter essa consciência de que essa paz, esse consolo, essa busca que a gente tanto corre, a gente só consegue realmente no Senhor Jesus. De que adianta a gente passar a noite em claro, do que adianta a gente tentar fazer várias estratégias, do que adianta muitas vezes a gente tomar medicamentos. E eu não estou falando que quando você sente alguma coisa, o médico passa um medicamento, você não deve tomar, não. Mas quantas vezes você tomou um medicamento e mesmo assim, aquele seu cansaço, aquela sua dor não passou? Eu já passei por essa experiência várias vezes. E quando eu acalmei meu coração, quando eu fui buscar ao Senhor, a dor passou. A angústia no meu coração passou. Aquele cansaço inexplicável no meu corpo passou. Por quê? Porque esse alívio só vem de Deus. Né? E aí a gente vai para o outro tópico, falta de paz. Quantas vezes, meus irmãos, o inimigo tenta tirar a nossa paz? Quantas vezes, por motivos torpes, por motivos bobos, a gente perde a nossa paz, a gente perde a nossa centralidade, a gente toma atitudes que não agradam ao Senhor? Será que Deus se agrada disso? E aí é onde a gente tem que ver que cada um de nós tem um terreno, tem um território que o inimigo conhece muito bem e sabe onde mexer. Ele sabe onde tirar a nossa paz. E é por isso que a gente cada vez mais tem que estar preparado, temos que estar conscientes de quem nós somos, de que nós só somos melhores na presença de Deus, com o Espírito Santo habitando em nós. Porque a nossa origem, a gente, na verdade, não tem essa pureza e essa santidade. A gente só tem isso porque Deus nos proporciona isso.
porque nós somos carne, infelizmente. Então não seja bobo, meus irmãos. Ao nosso redor estão realmente os anjos do Senhor, mas ao nosso redor está o inimigo das nossas almas querendo nos tragar como um leão. E como a gente vai se comportar diante disso? Como a gente vai reagir diante disso? Por que que tantas vezes a gente sente esse cansaço, essa falta de paz? E muitas vezes essa falta de paz são de situações tão bobas e tão simples que às vezes depois, quando passa, a gente até se envergonha. Então você vê que é algo realmente sobrenatural. Não era algo que deveria inquietar tanto teu coração. E a palavra do Senhor também fala que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem coisas que realmente a gente consegue ir adiante, vencer, mas tem coisas que a gente sabe que a gente não consegue avançar. E a gente tem que fazer o quê? A palavrinha que a gente escuta o tempo inteiro na palavra de Deus, e é tão difícil a gente praticar: descansar. E descansar não significa apatia. Significa que você consegue ir até um determinado ponto. Desse outro ponto é o Senhor Jesus que tem que agir. Então, o nosso refúgio, a nossa fortaleza principal é Deus. Quantas vezes a gente se depara, eu estou cansada, eu estou tão angustiada, vou fazer uma viagem, vou no shopping fazer compras, vou numa praia. E eu não estou falando também que essas coisas não são boas. Quem não gosta de passear, de sair, eu mesmo gosto muito de viajar. Porém, o nosso refúgio e nossa fortaleza é Deus. Os nossos problemas vão conosco para onde a gente for. Então não se iluda que você programando uma viagem, que você indo no shopping fazer uma compra, aquela tua paz vai ser restaurada. Não vai. Porque você vai ter aquela felicidade, aquela paz momentânea, aquela tranquilidade momentânea. E digamos assim, falsa. Porque a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade, o verdadeiro equilíbrio só vem do Senhor Jesus. E como é que a gente pode cada vez mais se chegar a Ele? O tempo inteiro a gente vem sempre batendo nessa mesma tecla. Intimidade, profundidade, busca pela palavra de Deus. E isso, amados, não vem de um dia para a noite. Se você passa uma semana sem ler a palavra do Senhor, você já sente diferença. Então eu proponho, eu faço essa proposta para você e você vai ver como é benéfico. Tire X minutos do seu dia. Né? A gente sempre fala que nunca tem tempo, agora ninguém tem essa desculpa. Tire 30 minutos do seu dia, 15 minutos do seu dia, seja quantos minutos você diz que pode dispor para ler a palavra do Senhor, para sentar e simplesmente conversar como se você estivesse conversando com uma pessoa, porque Ele é o nosso melhor amigo. Coloque uma rotina diária na sua vida de estar na presença do Senhor. Automaticamente, quando você começar a passar pela prova, a ter as dificuldades, que a palavra do Senhor fala que não tem as aflições, mas tem bom ânimo. Ele não fala que uma vez que a gente aceitou a Cristo Jesus, né, simplesmente agora é só glória. Não é. Só que os dias maus, quando vierem, nós vamos estar fortificados na palavra do Senhor. E Ele vai trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Vamos ler aqui em João 16. João 16, 33. Essas coisas vos tenho falado para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. Então, amados, o Senhor Jesus nos chama e nos fala que vai estar conosco. Nos fala que não vai nos deixar só. Então, por que a gente insiste em querer sermos donos das nossas vidas e não deixar o Senhor nos guiar e não deixar o Senhor fazer como Ele fez quando
com Josué, colocar a Arca da Aliança na frente para ir guiando o povo. Por que a gente não faz isso? Um outro tópico que a gente vê, que a gente pode observar, que está sob ataque, é uma lentidão. Quantas vezes a gente vai fazer as coisas para a obra, ou tenta fazer as coisas para a obra, mas naquela morosidade, naquela indisposição, aí começa a lhe abater a depressão, aí não, quando eu pego a Bíblia me dá logo um cansaço, eu começo a ler e eu leio tão devagar, quando eu pego a Bíblia para ler, ou quando eu pego uma pregação para escutar, ou quando eu pego um louvor para ouvir, parece que está tudo em câmera lenta, vai me dando aquela tristeza, aquela depressão. Por quê, amados? Se você está se enchendo de vida, então você tem que observar que o inimigo vai fazer tudo para te paralisar. Ele vai fazer tudo para fazer com que você não tenha ânimo de buscar a Deus. Por quê? Porque o Senhor fala que essa aqui é a verdade e a verdade vai nos libertar. Então, se essa verdade vai nos libertar, não é interesse dele que nós saibamos a verdade, que nós conheçamos a verdade, que nós nos enchamos da verdade. Então, a gente tem que exortar quando a gente tiver esse sentimento. E aí a importância da questão da perseverança e da rotina. Da gente vencer realmente esse cansaço, essa falta de paz, essa lentidão nossa, essa indisposição, essa paralisação. E quantas vezes a gente se depara também com aquela velha frase: eu estou sem vontade de fazer nada, eu estou sem força para fazer nada. Acho que cada um de nós já falou essa frase abençoada. Então, refute, meus irmãos, exorte pelo sangue de Jesus, porque Ele nos deu essa autoridade. Não se engane que nós não temos essa autoridade, nós temos essa autoridade, quem nos deu essa autoridade foi o Senhor Jesus. E aí, aqui eu estava lembrando de Josué, quando eles foram atravessar o Jordão, e o Senhor Jesus e Deus pediu para eles pegarem as 12 pedras para poder, no futuro, eles falarem para os filhos, para as outras gerações, mais um feito do Senhor, que o Senhor tinha feito para eles, aquilo dali. E aí você via como o Senhor se preocupava em colocar, digamos assim, memoriais para que no futuro o povo lembrasse desses grandes feitos. E aí eu te pergunto, você está guardando no seu coração todos esses Jordãos que o Senhor já te fez passar? Quais são os memoriais que você está colocando no seu coração para quando vier o dia mau você lembrar? Nossa, é mesmo, naquele dia o Senhor fez isso para mim. Então, a gente tem que começar a se habituar também a guardar no nosso coração as coisas boas que o Senhor tem feito. Então, as coisas boas que o Senhor tem feito para a gente diariamente tem que ser edificadas. Por que a gente fala tanto das coisas ruins? Por que a gente lembra tanto dos momentos ruins? E a gente não lembra dos momentos bons, das pequenas coisas do dia a dia, da gente desfrutar um almoço em família, da gente desfrutar um café da manhã, um jantar em família. Quem ainda tem seus pais junto com você, seus irmãos, de você desfrutar da presença deles, de você saber que eles estão com vida, estão com saúde. Então, a gente tem que aprender, meus amados, a dar valor também a essas pequenas coisas. Os milagres do Senhor, acho que todo mundo fica pensando, né? Os milagres de Deus, eu quero ver fogo descer do céu e tudo. Só em o Senhor está te livrando todo dia, que bênção. Só em o Senhor está te dando alimento todo dia, glória. Só em o Senhor está promovendo união na tua família. Tudo isso é um memorial que a gente tem que guardar dentro do nosso coração, para quando o dia mau chegar, a gente lembrar.
Então não foi à toa, não era à toa que o Senhor se preocupava com esses memoriais, digamos assim, porque Ele sabe como nós, seres humanos, somos falhos para isso. A gente lembra das coisas ruins, mas a gente esquece tudo de bom que Deus tem feito diariamente para nós. E aí eu também te convido a fazer isso a partir de hoje, diariamente na tua vida. Você guardar no teu coração todos esses momentos lindos e preciosos que o Senhor te proporciona diariamente. Para quando chegar o dia mau, você tirar essas 12 pedrinhas e aí você lembrar e ter coragem. E aí uma outra coisa que a gente vê também é confusão sobre o propósito. Quantas vezes o inimigo coloca no nosso coração essa questão da dúvida, essa questão do esfriamento da sua fé. Quantas vezes ele coloca no teu coração essa percepção de que não, está tudo bem, está tudo normal. E aí muitas vezes é onde a gente tem que se preocupar. A Bíblia fala o tempo inteiro, eu escutei inclusive uma pregação sobre isso e refleti bastante. A igreja é um local realmente de cura, de pessoas doentes. Porém, o Senhor sempre fala da igreja como para avançar, para ir para a guerra, para ir adiante. Então, se Ele fala isso, amados, a gente tem que saber que é um local onde a gente tem que se encher, temos que nos armar das armas espirituais que o Senhor fala muito na palavra de Deus, para a gente ir adiante, para a gente passar esse Jordão. A gente não pode ser um cristão estático. A gente tem que ser um cristão melhor a cada dia, como ser humano, como abençoador das pessoas, fazendo a obra do Senhor, porque a palavra de Deus fala também que a seara é grande, mas as pessoas para trabalharem na obra são poucas. Então, por que a gente muitas vezes coloca essa frase, não, esse não é meu ministério? Como é que você sabe que não é seu ministério? Por que você não se engaja cada vez mais na igreja? Porque cada vez mais que a gente se engaja na igreja, cada vez mais que você está envolvido, que você está diariamente com os irmãos, a sua fé também vai sendo alimentada. Por quê? Porque você não está sozinho. Então, o inimigo, cada vez mais, ele quer naufragar a sua fé. Ele quer te oprimir. Ele quer abortar os teus planos. Ele não quer que os planos de Deus se cumpram na tua vida. Ele quer desviar você dos caminhos do Senhor. Então, por que a gente cada vez mais não se enche, não está num ambiente de edificação? Por que a gente prefere a apatia e a murmuração? Um outro sentimento que o inimigo coloca também na nossa mente é a dúvida. Eu não sou capaz, eu não tenho esse dom, não é essa a minha vocação, eu não sei falar. Você começa a se comparar com as outras pessoas. Irmãos, cada um de nós tem um chamado diferente. Cada um de nós, Deus trabalha de uma forma individual. E é por isso que Deus é tão maravilhoso, porque Ele sabe que eu sou diferente de você. Comigo Ele tem que trabalhar de uma forma, com você Ele tem que trabalhar de outra forma. Então, por que a gente tem essa mania boba de ficar se comparando com as outras pessoas? Por que a gente tem essa mania boba de achar que fulano consegue e eu não consigo? O que ele fez, o que ela fez para conseguir? Ela teve que estudar, ele teve que estudar. E por que eu não posso estudar também? As coisas também no reino espiritual não acontecem no passe de mágica, meus irmãos. As coisas acontecem com paciência, com perseverança, com vontade de aprender, com vontade de irmãos. Então peça para o Senhor encher teu coração disso, de vontade, de ousadia, de querer fazer mais pela obra. Vamos ler aqui em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigiai,
Porque vosso adversário, o diabo, como leão rugindo, anda ao redor, buscando alguém para devorar. Resisti a ele firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo em vossos irmãos em todo o mundo. Mas o Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de terdes sofridos por um pouco de tempo, ele mesmo vos aperfeiçoe, firma, fortaleça e estabeleça. Então, Senhor, irmãos, quem nos fortalece, quem nos ensina é o Senhor Jesus. Então, por que a gente tem medo? Por que a gente tem medo de encarar os desafios espirituais? Por que muitas vezes a gente prefere ficar no banco e só olhando o outro avançar? E aí é onde a gente tem que ter cuidado. Cuidado para poder você também não começar a ter no seu coração o espírito da inveja. De você ver o irmão subindo no púlpito para pregar, que é algo tremendo, que é algo que eu tenho realmente um temor. Por quê? Porque para mim é algo importante. Você tem que dar testemunho. Então, porque quantas vezes você, no lugar de ficar olhando para o irmão, poxa, que bacana, dando força para o irmão, você começa a sentir inveja? Cuidado, exorte. Por que quando você, às vezes, vê um ministério ir para frente, no lugar de você se engajar, no lugar de você ajudar, no lugar de você somar, você começa a dizer: não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo outro. A gente está, meus irmãos, na igreja para somar. E nós somos pessoas, e cada pessoa pensa de uma forma diferente. Lógico que o meu pensamento é diferente do seu. E são nessas pequenas coisas que o inimigo vai agindo para poder tirar o teu foco. O teu foco não é se preocupar com quem vai pregar. O seu foco é estar escutando a palavra do Senhor. Estar sabendo o que é que Deus quer falar contigo. E não, essa palavra é para fulano, essa palavra é para aquele outro. Não, essa palavra é para mim e para você. E a partir do momento que a gente começar a verificar cada vez mais isso, a gente vai passar a ver o irmão, a gente vai passar a ver o mundo de uma forma bem diferente. Porque o Senhor fala que o Evangelho é para mim, para você. O Evangelho não é para a gente estar apontando os erros das outras pessoas. Eu já tenho tantas falhas, por que eu ainda vou estar apontando os erros para as outras pessoas? Entendeu? Então ele quer te convencer, o inimigo quer te convencer que você é mais um na multidão. E você não é. Você é especial para Deus. Você é uma joia preciosa para o Senhor. Porém, você tem que deixar o Senhor te lapidar. A gente gosta tanto de cantar aquele louvor, né, que nós somos vasos na mão do oleiro. Só que para o oleiro fazer o vaso, muitas vezes ele tem que quebrar o vaso. Você está disposto a ser quebrado nas mãos do Senhor? Então a gente tem que estar com essa disposição. A gente tem que estar com esse coração aberto e saber que isso é para o nosso crescimento, para a gente estar cada vez mais firmado no Senhor Jesus. Para onde você quer ir depois disso? Eu quero morar com o Senhor Jesus. Então, o que eu preciso me aperfeiçoar? Eu vou deixar que essa apatia, eu vou deixar que esse desânimo, eu vou deixar que essa paz me tire da presença do Senhor? Não, eu não posso fazer isso. O alvo do inimigo das nossas almas é nos tirar da presença do Senhor. E cabe a nós, como guerreiros de Cristo, vencermos, exortarmos e principalmente a gente saber que está sendo atacado dessa forma. Quantas vezes a gente tem a perda da paixão, né, do primeiro amor, que a gente fala tanto, que a gente canta tanto. Quantas vezes a gente vai frio, a gente vai para a igreja porque tem que ir, fica naquele negócio mecanizado. Por que a gente não vai com paixão? Por que a gente não vai com amor? Eu acredito que cada vez mais que a gente conhece a Deus, cada vez mais que a gente se aprofunda do Senhor Jesus, essa paixão, esse amor, esse relacionamento vai aumentando.
Por quê? Porque a gente vai vendo como ele é maravilhoso, como ele é santo, como ele trata com cada um de nós de uma forma específica, individual, cuidadosa. Então, a gente tem que exortar essa nossa frieza espiritual. A gente tem que estar lá de coração aberto para louvar, para encher o Senhor de elogios. E aí, um outro tópico que a gente também vê é a vontade de desistir. Quantas vezes a gente tem essa vontade de desistir? Quantas vezes a gente, por toda essa apatia, por todo esse cansaço, por toda essa frieza espiritual, a gente pensa, não dá certo. Não é essa a igreja que eu estou me sentindo à vontade. Quantas vezes cada um de vocês já escutou essa frase? A igreja ideal, amados, nunca vai existir, porque a igreja é formada de pessoas e eu e você somos imperfeitos. Então, como é que a gente quer buscar a perfeição se nós somos imperfeitos? O único perfeito é Cristo. Então, nós estamos indo lá buscando a perfeição de Cristo. Nós não temos que ir para o templo, nós não temos que ir para a igreja para ficar reparando nos defeitos da Aline, nos defeitos do outro irmão. Nós temos que ir para a igreja para saber que nós somos soldados do Senhor Jesus, que cada um, somando um pouquinho, cada um é uma formiguinha e vai fazer grandes obras. E aquele louvor que você já escutou várias vezes, naquele dia vai te tocar de uma forma diferente. E aquela palavra que o pastor falou, que outro irmão que vai pregar falou, vai tocar em você de uma forma diferente. Aquele versículo que você já leu várias vezes, quantas vezes você já não passou por isso? Eu já passei. Eu estou lendo novamente a Bíblia, comecei novamente pelo Velho Testamento e ainda me deparo com surpresas, com coisas que eu não tinha percebido. Quantas vezes você já escutou aquele mesmo versículo, aquela mesma passagem, mas naquele dia te fez abrir os olhos para algo que você ainda não tinha visto? Quantas vezes isso aconteceu? Comigo já aconteceu várias vezes. Vamos ler aqui Provérbios 21:16. O homem que se afasta do caminho da prudência irá parar na companhia dos mortos. Então, o Senhor nos exorta o tempo inteiro, amados, onde nós devemos estar. E aí eu vou mais adiante. Todos os homens da fé tinham junto deles ajudadores, tinham junto deles guerreiros fortes, tinham junto deles pessoas que ajudavam a eles a olhar para Cristo, a seguir adiante, a não desistir. Quem está do teu lado? Quem são esses amigos que estão do teu lado? São pessoas que estão contigo com o mesmo foco que é Cristo, ou são pessoas que estão te fazendo desviar do foco? Não se iluda, irmãos. Quando a gente tem um encontro da igreja, quando a gente tem alguma outra coisa, para a obra sempre aparecem empecilhos. É um aniversário que aparece, é esse cansaço que aparece, é uma doença que aparece. Tudo vai aparecer, tudo vai cooperar para você não ir para a casa do Senhor, para você não fazer a obra, para você desistir. Sempre vai aparecer alguém também para te dizer que você não foi bem, que você devia melhorar em tal coisa. Sempre vai aparecer alguém para te desestimular. Porém, teu foco tem que estar em Cristo. Se seu foco estiver em Cristo, você vai escutar, você vai ver o que você tem para melhorar e você vai avançar. Se o seu foco não for em Cristo, você vai esmurecer cada vez mais. Só que aí a importância de saber quem está do teu lado, porque se todo dia você tiver uma pessoa do seu lado que só vai murmurar, que só vai falar mal, que só vai te colocar para baixo,
que no lugar de te mostrar tudo que Deus já fez na tua vida, ela só vai lembrar daquilo de ruim que aconteceu na tua vida, é justamente o efeito contrário que a gente imaginou. No lugar de você buscar esses memoriais positivos do que Deus já fez, de quantos Jordãos você já passou, de quanto Deus já fez maravilhas na tua vida, de quantos manás o Senhor já fez cair do céu para ti, você só vai lembrar das desgraças. E aí o cansaço vai aumentar, e aí a apatia vai aumentar, e aí a vontade de desistir vai aumentar. Então tenha do teu lado, amado, pessoas que te fortifiquem. E eu não estou falando que são pessoas que te digam só coisas boas, mas pessoas que te digam a verdade e são usadas pelo Espírito Santo para isso. Porque a gente sabe muito bem que a gente pode escutar muita verdade, muita coisa dura, mas o Senhor sabe como falar conosco. O Senhor sabe como usar as pessoas para chegar até a mim, até a você, para dizer o que cada um de nós tem que melhorar. Não foi à toa que Davi se cercou de guerreiros fortes e fiéis a ele. Então, por que a gente vai ter do nosso lado covardes? Por que a gente vai ter do nosso lado murmuradores? Por que a gente vai ter do nosso lado pessoas pessimistas? Se o Senhor fala o tempo inteiro para avançar, se o Senhor fala o tempo inteiro para ir para frente. Então, a gente tem que parar de dar desculpas, a gente tem que parar de tirar o foco de Cristo, porque senão o que acontece é que o inimigo, o devorador, vai conseguir tirar a gente do ambiente espiritual, da paz do Senhor Jesus, e vai tirar você do foco e vai fazer você pecar. Então, a gente tem que fazer esses memoriais no nosso coração, a gente tem que lembrar de todas as maravilhas que Cristo já fez na nossa vida. Então, a gente precisa ter autoridade para poder mudar essa situação. A gente precisa quebrar o ataque do inimigo com fé, porque sem fé a gente não consegue. E aí vamos ler aqui em Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e sê valente, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andes. Então, o Senhor é o principal que vai te dar força, que vai te dar resistência, que vai te dar coragem para mudar. Outra coisa que a gente precisa fazer é quebrar o ataque em oração. Dobre cada vez mais seus joelhos, se prostre cada vez mais na presença do Senhor. Busque esse pão de Deus, que é a palavra do Senhor. Busque a água viva diária nossa, que é o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que você se encher, que você buscar cada vez mais, quando você sentir todas essas características que você está sob ataque espiritual, amados, você vai saber como refutar, como resistir, como a palavra do Senhor diz que nós temos que resistir, que a gente tem que resistir contra o inimigo. Então, Deus manda aqui Josué se esforçar, Deus manda Josué ter ânimo. Então, quantos ataques a gente tem enfrentado na nossa vida? Como cada um de nós tem se posicionado sobre isso? A gente tem se posicionado com apatia ou a gente tem se posicionado com ousadia? Ou a gente tem se posicionado tomando realmente as armaduras do Senhor Jesus? Indo adiante. Vamos ler aqui em Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e vestivos com a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiai nisso com toda perseverança e súplica. Então, amados, a gente tem que clamar. O Senhor fala o que a gente tem que fazer.
Então você tem que ser destemido, você tem que ser valente, você tem que prosseguir. Você não pode parar. E eu vou colocar agora um louvor para a gente refletir um pouco e depois a gente orar, que fala como a gente tem que estar firmado no Senhor Jesus, como a gente tem que ter raízes profundas com Ele. Glória a Deus. Aleluias. Santo, santo é teu nome, Jesus. Cada um desses vales, amados, trouxe um bem para você. Aleluias. Mas com o tempo deu para perceber minha raiz crescer. Os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Oh, glória a Deus. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor Jesus te enche de coragem, amado. Que coloque o Espírito Santo no teu coração. Que inunde o Senhor Jesus no teu coração. Aleluias. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Tua raiz está crescendo, irmãos. Você cada vez mais está firme no Senhor. Aleluias. Você não vai perecer. Você vai prevalecer em nome de Jesus. Você vai suportar, irmãos, porque você está com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Chore na presença do Senhor. Louve, clame. Ele vai te dar paz que excede todo o entendimento.
Deus, aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, assim como essa canção falou, assim como esse louvor falou, meus amados, que suas raízes cresçam, que suas raízes estejam cada vez mais profundas em Cristo Jesus. O inimigo vai fazer de tudo para tirar você da obra do Senhor. O inimigo vai fazer de tudo para te paralisar, para fazer você ter dúvida no teu coração, para dizer que você não é digno, para apontar na tua cara os teus pecados. Mas quem nos redime é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo redime a mim e a você. O sangue de Cristo tira todo o pecado. O sangue de Cristo é quem nos edifica diariamente. O sangue do Senhor Jesus. Então exorte toda palavra negativa na tua vida. Exorte toda doença. Exorte todo o cansaço, toda a frieza espiritual que tem no teu coração. Eu louvo e peço a Deus que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que toda a frieza espiritual, que todo o dardo inflamado, que todo o cansaço, que toda investida do inimigo contra a minha vida e contra a tua vida caia por terra em nome de Jesus. Eu creio que cada vez mais você vai ser cheio do Espírito Santo. Que cada vez mais o primeiro amor vai brotar no teu coração e no meu coração. E que nada vai nos fazer paralisar. Nada. E que nossa família e nós estamos debaixo da guarda do Senhor Jesus, que é o nosso general todo-poderoso. Todo-poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigados, amados, e mais uma vez eu falo que nos acompanhem, tanto no Facebook como no Instagram. Lá estão todas as outras lives e todo o cronograma da igreja, que todo dia tem sempre alguma coisa para nos edificar. E eu convido você mais uma vez a fazer um memorial no teu coração, que cada um de nós façamos esse memorial no nosso coração, de todas as coisas maravilhosas que o Senhor faz. E no dia mau, coloca isso, tira isso do teu coração e relembra as maravilhas, todas as maravilhas que o Senhor fez. Assim como Josué passou o Jordão, meus irmãos, todos nós vamos passar, eu creio, em nome de Jesus. Porque quem está conosco é muito maior do que o que está no mundo. Quem está conosco nos dá força, nos dá alimento diário, nos dá vida. E vida em abundância, porque o Senhor falou que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus te abençoe e abençoe toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.